A CPI da pandemia terminou ontem. Foi votado o relatório final, ele foi aprovado e agora a comissão encerrou os seus trabalhos. Foi uma longa jornada de 6 meses e no final desse saldo você tem um balanço aí de senadores que saíram mais fortalecidos do que eles entraram na CPI. E eu quero fazer esse balanço com vocês, esse balanço político dos senadores que ficaram fortalecidos com o término dos trabalhos. Porque a CPI, ela é algo político. Por mais que o senador Eduardo Girão não saiba isso, a CPI ela é formada por agentes políticos e no final desse processo você tem pessoas que saem mais fortalecidas. E eu quero listar alguns senadores, aqueles que eu acho que tiveram o maior destaque entre todos os participantes, sejam suplentes, membros fixos, enfim, e eventuais participações. E eu gostaria de começar com o senador Randolph Rodrigues, porque o Randolph Rodrigues ele saiu simplesmente gigante da CPI. O Randolph sempre foi um político muito combativo, é horrível tê-lo como adversário, mas ele se cacifou aí no rol dos grandes senadores, dos grandes políticos da nossa história com a atuação dele na CPI. Encarar Randolph Rodrigues nas perguntas era um grande tormento para todos os depoentes. Randolph se mostrou alguém muito competente, se mostrou alguém sério, que honra os impostos que as pessoas destinam para ele como senador, né, o salário dele, e também para toda a equipe, porque a equipe do senador Randolph Rodrigues é uma equipe de primeira. Ele foi o vice-presidente da CPI, o pedido de abertura da CPI veio justamente dele, então ele sai gigantesco de todo esse processo político que é a CPI. O Randolph agora ele tem talvez tenha pretensões de disputar o governo do estado do Amapá, ele tem chances de disputar essa eleição, porque o cargo dele de senador está assegurado até o ano de 2026, então ele pode tranquilamente disputar o governo do estado e é alguém muito competitivo, porque o Randolph saiu de um senador de esquerda, combativo, local, para um senador de abrangência nacional. Então o senador Randolph Rodrigues ele sai gigantesco da CPI. Quem também sai fortalecido é o senador Alessandro Vieira. O senador Alessandro Vieira é um político de primeira viagem, veio do Renova BR. Eu discordo completamente dessa ideia do Alessandro Vieira, de que política se faz combatendo corrupção. Eu discordo dele nesse ponto, mas temos que tirar o chapéu para o Alessandro Vieira, porque ele fez um trabalho assim muito competente também. No início das sessões, nós chamávamos ele aqui de sniper, porque ele era muito preciso e ele conseguia fazer uma tabelinha junto com o Randolph e também com o Renan, que era avassaladora. O Renan fazia todas as perguntas, espalhava todas as questões na mesa, o Randolph Rodrigues organizava tudo e no final o Alessandro Vieira, como suplente, vinha e dava como se fosse um tiro de sniper certeiro, pegando pontos ali que estavam faltando. Nós temos que lembrar que foi um protocolo dele, uma liminar dele junto ao STF, que também, e junto com o senador Jorge Cajuru, que possibilitaram a abertura dessa CPI. Então o Alessandro Vieira também se cacifa politicamente, é um dos cotados, aí o nome dele é ventilado como sendo uma possível terceira via e ele está fazendo todos os esforços para tal. Um senador que eu sei que vocês não gostam, na verdade vocês detestam e a gente também faz muita piada com ele, mas que sai fortalecido é o senador Marcos Rogério. O Marcos Rogério, né, do relógio, ele sai também muito fortalecido porque foi o grande nome da tropa de choque. No início, nós esperávamos que fosse o Fernando Bezerra ou o Ciro Nogueira, mas o Fernando Bezerra não apareceu nas sessões, apareceu uma vez ou outra e o Ciro Nogueira simplesmente sumiu. E coube ao Marcos Rogério, que já tinha uma participação de destaque como deputado federal por ter participado da cassação do Eduardo Cunha, ele assumiu o protagonismo como governista e cumpriu lá o papel dele, tumultuando em alguns pontos, falando abobrinha em outros, mas ele cumpriu o papel dele e você não gostar dele mostra que ele cumpriu direitinho aquilo que foi proposto a ele. Tanto que Marcos Rogério ele tem aí a possibilidade de disputar o governo do estado de Rondônia, que é o estado dele e possivelmente ele vai disputar porque ele foi eleito senador em 2018, então ele tem até 2026 para poder disputar, para poder ficar no Senado tranquilamente, a mesma situação do Randolph Rodrigues. Então Marcos Rogério ele sai também fortalecido, o principal dos governistas sai muito fortalecido dessa comissão parlamentar de inquérito. O quarto integrante da CPI que sai fortalecido é o Omar Aziz. Mas o Omar Aziz ele teve
como posso dizer? Ele já foi governador do Amazonas, mas no triunvirato da CPI, que eu chamo de triunvirato, ele como presidente, Randolfo Rodrigues como vice e o Renan Calheiros como relator, dos três, o Omar é aquele que sai com o menor brilho de todos. O Omar, ele teve... o destaque do Omar foi por conta do cargo dele, de presidente da comissão. Porque o Omar, em alguns momentos, ele não soube conduzir corretamente a CPI. Eu achava o Randolph alguém que conduzia muito melhor do que ele. E quando o Randolph estava na presidência, ele fazia uma dobradinha com o Renan Calheiros que fazia ele servia de escada para o Renan Calheiros. O Omar não conseguia ter esse papel. E em alguns momentos ele tentou aparentemente blindar alguns investigados, como o Paulo Guedes, que ele não chamou para depor, não permitiu que fosse depor, tentou blindá-lo, o Braga Neto também. Então o Omar, ele tem uma posição, claro, de destaque por ser o presidente, fica na história como o presidente da CPI mais importante do país, talvez seja o grande momento político do século XXI, foi essa CPI. Então, claro, ele naturalmente sai como alguém que teve ali o seu brilho, mas não tanto assim de destaque. Mas ele sai, claro, por conta do cargo dele, é um agente político cotado para disputar o governo do estado do Amazonas para novamente tentar pegar ali a cadeira. Eu gostaria de dar destaque aqui, menções honrosas a Simone Tebet, por conta da participação dela no depoimento do Luiz Miranda, então quero dar o destaque a Simone Tebet, Fabiano Contarato também, o Otto Alencar em alguns momentos, mas eu não vou colocar esses três como tendo grande destaque, porque eles não apareceram em todas as sessões, como os anteriores que eu citei. E por fim, o grande nome da CPI, impossível não dizer, ele saiu gigantesco, foi Renan Calheiros. Renan Calheiros, ele simplesmente ressurgiu como uma fênix nessa CPI. Essa foi a CPI do Renan Calheiros. Ele matou no peito de fato, sofreu intimidações de todos os lados, era inquérito, era processo, era xingamento, achincalhavam ele na internet, perseguição por parte da imprensa, mas ele matou no peito todos esses problemas, todas essas provocações, todas essas intimidações e mostrou que ele era de fato o senador perfeito para ser o relator dessa CPI tão importante. Porque dificilmente outro senador teria o couro grosso que o Renan Calheiros teve para tocar essa CPI. Ele fez as perguntas de modo muito preciso, não havia outro senador para fazer tais perguntas que teria à disposição do Renan Calheiros, e o que me chamou até a atenção, porque o Renan tem quase 70 anos, e ele teve um vigor para participar de todas as sessões, de tomar porrada, de aguentar, muito, muito grande. E muita gente dizia que ele estava acabado, né? Depois de 2019, que houve todo aquele circo na eleição do Davi Alcolumbre, né? Que a urna tinha voto a mais, o Renan Calheiros submergiu. Até ele mesmo falou que era um senador do baixo clero, mas ele ressurgiu com essa CPI, tomou todos os holofotes para si e fez a CPI da pandemia, a CPI do Renan Calheiros, cobrando a fatura também do Bolsonaro lá em 2019, porque o Bolsonaro não apoiou a candidatura do Renan Calheiros para ser o presidente do Senado. E aí, a fatura veio, a fatura sempre vem. Pode demorar, demorou, mas ela chegou. Se Renan Calheiros tivesse sido apoiado por Bolsonaro lá atrás, dificilmente ele teria sido o relator da comissão. Ele fez um trabalho impecável, o relatório ficou muito bom e foi a pior opção para Bolsonaro. E no final, o Renan Calheiros, né, ele ainda brindou aqueles que gostam de observar o jogo político. E eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto de ver as cutucadas, os conchavos, as estratégias, as articulações. Eu gosto de acompanhar isso. E para aqueles que gostam de acompanhar também, Renan nos brindou com uma super jogada política extremamente arriscada, que foi o vazamento do relatório. O relatório foi vazado. Eu não sei quem vazou. Renan Calheiros fala que não. Eu acredito que tenha sido o Renan Calheiros, espero que tenha sido o Renan Calheiros, porque essa foi uma jogada simplesmente de mestre, que nenhum outro senador poderia ter feito. Então aquelas pessoas que gostam desse tipo de coisa, de acompanhar, como eu, tiveram esse brinde no final, e eu tenho ali, gosto de pensar, e eu acho que isso de fato aconteceu, que o Randolph Rodrigues participou também disso, porque como eu falei ao longo do vídeo, a dobradinha dos dois foi simplesmente muito boa, foi
causou muitos problemas para Bolsonaro, né? Renan e Randolph, quando eles agiam juntos, faziam ali as suas trocas, as suas tabelinhas, eles brilhavam. Então eu gosto de pensar que o Randolph Rodrigues teve participação nesse vazamento, que foi uma jogada muito arriscada. O Renan possivelmente percebeu que o pessoal estava dando para trás, iria recuar, então como o Omar Aziz falou ontem, o Renan jogou ele aos leões. Não, ninguém vai arregar aqui, ninguém vai arregar. Esses são os crimes que eu quero imputar do Bolsonaro. Se vocês não quiserem, o problema é de vocês. Ah, o Renan agiu politicamente? Oh, sério que ele agiu politicamente? Isso é uma CPI, eles são políticos, é uma atuação política. É claro que todos eles tiveram lucros políticos e o Renan também. Ah, o Renan agiu por vingança. Oh, o Randolph Rodrigues teve as suas motivações pessoais. Oh, não diga que isso aconteceu. Não vamos ser ingênuos nesse ponto, tá bom? Mas foi uma jogada arriscada, parecida com aquela do imposto de renda que ele soltou no caso da Mônica Veloso. Foi uma jogada arriscada também, mas naquela época deu certo e agora também deu certo. Houve racha, o relatório foi aprovado. Então eu vejo que esses foram os grandes nomes na CPI, mas aquele que sai maior, aquele que sai com o maior brilho foi o Renan Calheiros, porque essa foi a CPI do Renan Calheiros para todos aqueles que acreditavam que ele estava acabado. Se você concorda, deixa aqui nos comentários, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.